funcionários não confiáveis como você não merecem um lugar aqui. Você está demitido. Já limpamos sua mesa. As palavras brilharam na tela do meu celular, cruéis e afiadas como um bisturi. Pisquei 2 vezes, pensando que a névoa da morfina estava me fazendo ver coisas. Mas não, a mensagem era real. Meu chefe, Edward Collins, tinha acabado de encerrar minha carreira com uma única mensagem enquanto eu estava deitado em uma cama de hospital, com os pontos ainda frescos da cirurgia. Meu nome é Melissa Carter. Tenho 36 anos e, até aquele momento, era diretora sênior de clientes na Ostrom Analytics, uma empresa de consultoria financeira com sede em Chicago. Passei os últimos 7 anos construindo essa divisão. Noites mal dormidas, voos internacionais e férias perdidas, tudo para garantir clientes multimilionários que mantiveram nossa empresa relevante em um mercado competitivo. E agora, na enfermaria mal iluminada do Hospital St. Mary, eu era descartado como uma ferramenta quebrada. Por um momento, não consegui respirar. Não por causa da cirurgia ou da dor no abdômen, mas pela pura humilhação. Meu peito apertou e senti lágrimas nos olhos. Como ele pôde fazer isso agora, quando eu estava mais vulnerável? Minha família estava na sala de espera, morrendo de preocupação. Meu corpo estava frágil, e Edward havia escolhido aquele exato momento para me interromper. Eu estava prestes a virar a tela para baixo quando ouvi uma risada baixa vinda da cama ao meu lado. O homem ali havia sido trazido de maca menos de 1 hora antes, pálido, mas calmo, com o braço esquerdo conectado a uma intravenosa. Ele inclinou a cabeça em minha direção. Más notícias? Sua voz era grave, mas havia um traço de humor por trás dela. Virei-me ligeiramente, semicerrando os olhos para ele através da luz fraca do hospital. Ele era mais velho, talvez na casa dos 50 anos, com têmporas grisalhas e um rosto que parecia cansado e severo ao mesmo tempo. Eu já havia notado seus papéis de internação mais cedo, quando a enfermeira os deixou brevemente aos pés da cama, Daniel Whitmore. O nome havia despertado algo na minha memória, mas os remédios haviam me entorpecido. Acabei de ser demitido, sussurrei, com a garganta áspera. De uma cama de hospital. Ele franziu a testa. Então, deu uma risada curta que não chegou aos seus olhos. Isso exige um tipo especial de crueldade. Inclinei o celular na direção dele para que pudesse ver a mensagem. Seu olhar passou rapidamente pelo aparelho 2 vezes. Então seus lábios se curvaram em algo entre simpatia e reconhecimento. Bem, ele disse lentamente, pensei que esta estadia não poderia ficar mais interessante. A maneira como ele falou, comedido e confiante, me fez lembrar de algo. Eu tinha visto uma foto dele na Forbes. Daniel Whitmore, CEO da Arcus Partners, a mesma empresa que havia sido nossa concorrente mais feroz por uma década. Sua empresa vinha rondando nossa base de clientes há anos, ávida por expandir para setores que dominávamos. E agora, lá estava ele na cama ao lado da minha, assistindo a traição do meu chefe se desenrolar em tempo real. Deitei-me, com o coração acelerado, não de dor, mas de uma súbita clareza. Edward sempre teve medo de que Arcus roubasse seu talento. Ele nos lembrava constantemente que lealdade era inegociável. Ele me acusou mais de uma vez de ser muito amigável com executivos rivais em eventos do setor. E, no entanto, em sua arrogância, ele me entregou de bandeja ao homem que mais temia. Parece que sua empresa não te valoriza, disse Daniel, com um olhar fixo no meu. Mas suspeito que seus clientes possam pensar diferente. Suas palavras me arrepiaram. Ele estava certo. Nos últimos 7 anos, cultivei relacionamentos com alguns dos clientes corporativos mais exigentes da América do Norte. Relacionamentos construídos com base na confiança, longas noites e inúmeros sacrifícios. Edward achou que poderia simplesmente me apagar daquelas contas. Mas ele não entendia a diferença entre contratos e lealdade. Apertei os lábios, repetindo a mensagem na minha mente: funcionários não confiáveis como você, Edward sabia exatamente o que estava fazendo. Ele queria me rotular como fraca, incapaz, substituível. Ele achava que me demitir em uma cama de hospital me manteria em silêncio, humilhada, quebrada demais para revidar. Mas, em vez disso, algo dentro de mim endureceu. A pena que eu sentirá por mim mesmo momentos antes se foi. Em seu lugar, uma determinação mais fria e incisiva se enraizou. Daniel ainda me observava, esperando minha resposta.
Percebi então que aquele não era apenas um momento de perda. Era uma oportunidade. Uma porta que se fechava em um lugar acabava de se abrir em outro, no mais improvável dos cômodos, uma enfermaria compartilhada. Virei a tela do celular para ele novamente, as palavras cruéis brilhando contra as paredes brancas estéreis. Minha voz estava firme agora. Talvez esteja na hora de parar de ser leal às pessoas erradas. Seus olhos se estreitaram, mas havia um vislumbre de sorriso. Isso sim, disse ele, é algo sobre o qual devemos conversar. Naquele momento, eu entendi. Edward Collins não tinha apenas me demitido. Ele tinha preparado o cenário para sua própria ruína. Ele ainda não sabia, mas o jogo já havia mudado, e eu não iria mais jogar pelas regras dele. Na manhã seguinte, o cheiro de antisséptico tomou conta do quarto, misturando-se ao leve aroma de café queimado da xícara de uma enfermeira deixada no balcão. Meu corpo doía da cirurgia, mas não era nada comparado à dor no meu orgulho. Fiquei ali deitada, olhando para as placas do teto, repetindo a mensagem de Edward na minha mente como um disco quebrado. Funcionários não confiáveis como você não merecem um lugar aqui. Durante 7 anos, eu sangrei por aquela empresa. Cancelei férias, perdi casamentos e até pulei o primeiro aniversário da minha sobrinha para finalizar um contrato em Toronto. E Edward dispensou tudo isso com 3 frases em uma tela. Virei a cabeça. Daniel Whitmore estava acordado, recostado nos travesseiros com um bloco de notas no colo. Parecia mais um homem em uma sala de reuniões do que um paciente se recuperando de uma cirurgia. Sua caneta se moveu rapidamente pela página e então parou, como se ele tivesse percebido que eu estava observando. Você não dormiu muito, disse ele, sem olhar para cima. Não, admiti. É difícil, quando toda a sua carreira vai pelos ares. Ele me olhou com uma expressão calma e analítica. Não é fumaça. É oportunidade. Dei uma risada curta e sem graça. Essa é uma maneira de dar uma reviravolta. Não é manipulação, corrigiu ele suavemente. Perspectiva. Me diz uma coisa, Melissa. Quantos clientes você gerenciava pessoalmente na Ostrom? A pergunta me pegou de surpresa. 9 contas principais. Indiretamente, 25, talvez 30. E quanto de receita essas contas representam? Hesitei. Era o tipo de informação que Edward me mataria por compartilhar. Mas, pensando bem, Edward já havia me descartado. Que lealdade eu lhe devia agora? Cerca de 45 milhões anualmente, eu disse. Daniel arqueou levemente a sobrancelha. E eles confiaram em você? Pensei em ligações noturnas com CFOs em pânico por causa de prazos. Nos agradecimentos silenciosos dos executivos depois que eu resolvia crises que poderiam ter custado milhões. Confiança nem era a palavra certa. Muitos deles construíram seus planos de expansão com base nos meus conselhos. Eles confiaram em mim, eu disse com firmeza. Daniel pousou a caneta e recostou-se. Por um longo momento, ele me estudou, os olhos avaliando as possibilidades. Finalmente, ele falou. Melissa, vou ser direta. A Arcus vem tentando penetrar na base de clientes da Ostrom há anos. Mas o que nos faltava não era estratégia nem recursos. Era alguém como você. Alguém que entende tanto os números quanto as pessoas por trás deles. Se você entrasse por nossas portas amanhã, posso lhe prometer 2 coisas: liberdade da sombra de Edward e autoridade para construir algo próprio. Fiquei sem fôlego. Parecia perfeito demais, repentino demais. Você está me oferecendo um emprego? Aqui, numa cama de hospital? Ele deu um leve sorriso. Oportunidades não esperam por circunstâncias perfeitas. Você sabe disso melhor do que ninguém. Minha mente girava. Parecia imprudente, quase surreal. Mas, no fundo, eu sabia que ele estava certo. Eu nunca fui uma engrenagem na máquina de Edward. Eu era o motor, e Edward me soltou sem perceber que eu podia mover algo completamente diferente. Mesmo assim, o medo me incomodava. Edward virá atrás de mim. Ele vai alegar não concorrência. Ele vai ameaçar com processos. Daniel assentiu. Ele vai se gabar, é claro. Homens como ele sempre fazem isso.
Mas me diga, onde fica a sede da Arcus? Nova York. E Ostrom, Chicago. Ele abriu as mãos. Jurisdições diferentes. E, mais importante, os tribunais raramente aplicam cláusulas de não concorrência quando alguém é demitido sem justa causa. Você está livre, Melissa. Mais livre do que imagina. Pela primeira vez desde a mensagem, senti uma pontada de esperança. Imaginei a cara de Edward quando percebesse que sua tentativa de me humilhar havia aberto a porta para seu maior rival. Imaginei Trevor, seu protegido escolhido a dedo, lidando com ligações de clientes que não entendia. Daniel pegou a caneta novamente. Pense bem, disse ele. Não quero uma resposta motivada pela raiva, mas quero que você veja este momento como ele é. Você tem poder de barganha. Seu chefe achou que estava acabando com sua carreira, mas pode ter acabado de iniciá-la. A enfermeira entrou então, mexendo nas bolsas de soro, quebrando a intensidade do momento. Mas as palavras de Daniel continuaram ecoando na minha mente muito depois de ela ter ido embora. Naquela tarde, liguei para meu marido, Mark. Sua voz estava tensa de preocupação. Como você está? Eu vou sobreviver, eu disse. Mas, Mark, algo inesperado aconteceu. Você não vai acreditar em quem está na cama ao meu lado. Quando contei, ele ficou em silêncio por um instante, depois soltou um assobio baixo. Se isso não é destino, então não sei o que é. Sorri pela primeira vez em dias. Talvez fosse o destino. Ou talvez fosse apenas a arrogância de Edward se apoderando dele. De qualquer forma, o chão sob meus pés estava se movendo. Naquela noite, enquanto as luzes da enfermaria se apagavam e o hospital caía em um silêncio desconfortável, escrevi uma lista no verso dos meus papéis de alta: nomes, números de telefone, empresas, pessoas que confiaram em mim, dependeram de mim, clientes que não tolerariam ser entregues ao sobrinho de Edward ou a algum substituto inexperiente. Quando larguei a caneta, percebi algo simples e inegável. Edward não tinha apenas me demitido. Ele tinha me libertado, e logo se arrependeria. Na terça-feira seguinte, recebi alta. A enfermeira me ajudou a vestir o casaco, e a rigidez no meu abdômen me lembrava a cada passo que eu não estava pronto para uma briga, pelo menos não fisicamente. Mas minha mente nunca esteve tão afiada. Daniel recebera alta no dia anterior. Antes de sair, ele se inclinou e disse baixinho: vou pedir para o meu escritório ligar para você. Descanse por enquanto, mas não perca tempo. As oportunidades têm prazo de validade. Essa frase se repetia na minha cabeça enquanto Mark me levava em direção às portas deslizantes do hospital. Lá fora, o ar frio de fevereiro estava cortante, penetrando meu cachecol, mas me acordou. Eu me senti viva novamente, não como alguém descartado, mas como alguém prestes a começar algo novo e perigoso. Em casa, encontrei um pequeno envelope colado na porta do meu apartamento. Dentro, havia um bilhete escrito à mão em uma letra caprichada: asterisco Melissa, eu falei sério. Ligue para este número quando estiver pronta, asterisco embaixo, havia um cartão de visita com o logotipo da Arcus Partners em relevo. Sentei-me à mesa da cozinha, com o cartão entre os dedos. Parte de mim hesitou. Entrar para um concorrente poderia destruir pontes para sempre. Edward me rotularia de desleal. Boatos se espalhariam. Mas então pensei na mensagem dele, na frieza e finalidade dela. E ri amargamente. Ele já tinha queimado a ponte. Eu não lhe devia nada. Naquela noite, depois que Mark foi dormir, disquei o número. Uma voz calma de mulher atendeu: Arcus Partners. Aqui é Lydia. Pigarreei. Aqui é Melissa Carter. Daniel Whitmore me pediu para ligar. Houve uma pausa. Então, seu tom mudou para algo mais caloroso. Claro, Sra. Carter, o Sr. Whitmore está esperando por você. Pode vir na quinta-feira? Quinta-feira? Apenas 3 dias depois de receber alta do hospital. Meu corpo ainda estava fraco, mas meu orgulho não me permitia adiar. Sim, eu disse, estarei lá. Na quinta-feira de manhã, entrei no escritório da Arcus Partners em Nova York. O saguão brilhava com mármore e vidro polidos, e tudo nele irradiava confiança. Lydia me encontrou na recepção, com um sorriso forçado, mas genuíno.
O Sr. Whitmore está esperando. Daniel estava sentado em uma sala de conferências com vista para o rio Hudson. Ele se levantou quando entrei, estendendo a mão como se estivéssemos nos encontrando em uma festa de gala, não depois de compartilharmos a dor em trajes de hospital. Melissa, ele disse calorosamente, estou feliz que você tenha vindo. Afundei na cadeira em frente a ele, com o coração acelerado. Não quero desperdiçar seu tempo, eu disse. Então, vamos deixar claro. Não estou aqui para fofocar sobre Ostrom. Estou aqui porque conheço meus clientes. Eles confiam em mim. E se Edward acha que pode entregá-los a outra pessoa, ele vai ter uma surpresa desagradável. Daniel me observou por um longo momento, depois assentiu. Ótimo. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro dela, havia minutas de contratos, valores de remuneração e até opções de ações. Era mais generoso do que qualquer coisa que Edward já havia oferecido. Mas o que fez meu coração disparar não foi o salário. Foi o título, Vice-Presidente de Estratégia de Clientes da América do Norte. Minha garganta se apertou. Isso é mais do que eu esperava. Você foi subestimado por muito tempo, disse Daniel simplesmente. Eu não cometo esse erro 2 vezes. Assinei naquela tarde. Minha mão tremia enquanto escrevia meu nome, não de medo, mas do peso do que aquilo significava. Na semana seguinte, fiz meus primeiros telefonemas. Cuidadosamente e discretamente, entrei em contato com 3 clientes em quem mais confiava. Não tentei vender nada a eles. Simplesmente disse a verdade, que Edward havia me dispensado, que eu agora estava com a Arcus e que continuaria lá para eles. Para minha surpresa, nenhum deles hesitou. Se você está na Arcus, nós queremos estar na Arcus, disse um executivo sem rodeios. Outro acrescentou, o sobrinho do Edward nos ligou na semana passada. Encerramos a ligação mais cedo. Ele nem sabia dos cronogramas do nosso projeto. Até o final da semana, 2 empresas haviam solicitado formalmente negociações contratuais com a Arcus. Nada foi assinado ainda, mas o movimento já havia começado. Edward deve ter pressentido alguma coisa. Na sexta-feira à tarde, meu telefone vibrou com um número que eu não via há dias. Contra meu bom senso, atendi. Melissa. Sua voz era cortante, apressada. Ouvi dizer que você anda dando telefonemas. É verdade? Deixei o silêncio se estender o suficiente para deixá-lo desconfortável. Edward, você me demitiu. Disse que eu não era confiável. O que achou que eu faria? Me esconderia num buraco? Você está colocando em risco tudo o que construímos, ele retrucou. Não, Edward, respondi, com o tom firme. Você acelerou a situação quando demitiu a pessoa em quem seus clientes mais confiavam. Estou apenas dando opções a eles. Sua respiração ficou ofegante, quase em pânico. Isso é um erro. Você vai se arrepender. Encerrei a ligação sem responder. Pela primeira vez em anos, suas palavras não me assustaram. Naquela noite, enquanto eu estava sentada à mesa da cozinha com a pasta de contratos da Arcus aberta ao meu lado, percebi uma coisa. Edward achou que ia me dispensar, mas, na verdade, ele me deu uma vantagem que ele jamais poderia retirar. As primeiras rachaduras estavam aparecendo e, assim que os clientes começaram a se mudar, não havia como impedir o colapso. Quando me instalei na Arcus, eu tinha um crachá, uma mesa de canto e uma pilha de papéis me esperando no departamento jurídico. Nada de apertos de mão, nada de grandes discursos, apenas uma sala de conferência silenciosa, um bule de café e a conselheira-geral da Arcus, Priya Kapoor. Estou aqui para mantê-los seguros, disse ela, cruzando as mãos. Regras básicas: não traga documentos da Ostrom. Não compartilhe nada que seja de sua propriedade. Trabalhe apenas com base em informações de memória e públicas. Se um cliente ligar, nós atenderemos. Se você se sentir tentado a ligar primeiro, ligue para mim. Eu assenti. Entendido. Ela me deu um pequeno sorriso. Ótimo. Porque Edward vai tentar alegar roubo, mas os fatos são simples. Você foi demitido sem justa causa. Seus relacionamentos são capital humano, não propriedade da empresa. Essa distinção importa.
Parecia um escudo. Pela primeira vez desde o hospital, eu não estava reagindo. Eu estava me preparando. Priorizamos uma pequena lista de clientes que escreveram meu nome diretamente em seus contratos. Priya redigiu um anúncio simples para eu compartilhar publicamente. Após 7 anos na Ostrom, estou animada para ingressar na Arcus Partners como vice-presidente de estratégia de clientes para a América do Norte. Sem críticas, sem ressentimentos, apenas uma mudança de status. Quando postei, a resposta veio rapidamente. A primeira ligação foi de Angela Chan, da North River Manufacturing. Melissa, acabei de ver sua atualização. Disseram que você precisa de uma licença prolongada e que não estaria por nossa conta. É verdade? Não estou mais com o Ostrom, disse eu, cautelosamente. Juntei-me a Arcus. Angela não hesitou. Então, vamos invocar a cláusula da pessoa-chave. Nosso conselho aprovou quando assinamos. Peça a Arcus para nos enviar uma proposta. Mudamos neste trimestre se você puder garantir a continuidade. Logo depois, o CEO da Eastonville entrou em contato por e-mail. A mensagem foi curta e direta: precisamos de estabilidade e supervisão sênior. Se Melissa Carter não estiver mais na Ostrom, por favor, explique como ela pode continuar liderando nosso trabalho na Arcus. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Não de medo, mas da rapidez com que a mudança havia começado. No final do dia, mais 3 clientes haviam solicitado reuniões. Ninguém estava bravo. Ninguém dramático. Apenas perguntas pragmáticas sobre estabilidade, continuidade e confiança, exatamente o tipo de conversa com base na qual construí minha carreira. Edward, é claro, não foi pragmático. Meu telefone se encheu de chamadas perdidas do número dele, seguidas de uma mensagem, para imediatamente. Você está violando sua cláusula de não solicitação. Nosso advogado entrará em contato, Seu advogado enviou um e-mail furioso. Priya redigiu uma resposta calma e cirúrgica, nossa cliente foi demitida sem justa causa. Ela não fez nenhuma solicitação. Os clientes a contataram após um anúncio legal. Por favor, direcione futuras comunicações ao advogado, Sem emoção, apenas precisão. Naquela noite, meu marido perguntou baixinho: ele ainda te assusta? Ele costumava, admiti. Agora sinto que acabei com ele. No dia seguinte, chegou a primeira carta formal de rescisão. A equipe jurídica da North River citou a cláusula da pessoa-chave e copiou a Arcus. Não era emocional. Parecia previsão do tempo, fatos, não sentimentos. Edward finalmente me conseguiu falar ao telefone. Sua voz estava rouca. O que você está fazendo? Você não pode mover nosso livro. Isso é roubo. Você me demitiu, Edward. Os clientes fazem suas próprias escolhas. Você acha que pode correr para Whitmore e destruir o que construímos? Vou te enterrar no tribunal. Então fale com Priya, eu disse calmamente. Você não vai sobreviver a esse negócio, ele retrucou. As pessoas se lembram da deslealdade. Então eles vão se lembrar do seu também. Desliguei antes que ele pudesse terminar. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. O poder dele sobre mim havia evaporado. Logo depois, a Meridian Logistics solicitou uma discussão sobre a transição. A vice-presidente, Valentina Morales, foi direta: na semana passada, fomos transferidos entre 2 analistas juniores que não conseguiram responder a perguntas básicas. Se você estiver liderando na Arcus, nós o seguiremos. Se não, paramos até encontrar alguém que nos entenda. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada de Dana Patel, gerente sênior de projetos da Ostrom. Sua voz era baixa e urgente. Eu não deveria estar fazendo isso, mas você precisa saber. Edward pediu Alt para encaminhar a caixa de entrada do seu cliente para o sobrinho dele. Ele nos fez reemitir propostas com o seu nome removido. Ele está forçando ordens de alteração não autorizadas para inflar a receita. Meu estômago embrulhou. Dana, isso é fraude. Eu sei. Documentei tudo. Não vou protegê-lo. Não depois do que ele fez com você. Avisei-a para ter cuidado.
Mas, por dentro, senti algo se solidificar. Não era mais apenas incompetência. Era desespero. No final da semana, a carta de demissão da Easton Bill chegou, e o próprio Edward invadiu o saguão da Arcus, exigindo me ver. Daniel o interceptou calmamente. Do mezanino, observei Edward se enfurecer, com o rosto vermelho e os gestos selvagens. Ela está acabada, gritou ele, apontando para mim. Está me ouvindo? Acabou. Daniel nem levantou a voz. Você a demitiu numa cama de hospital. Os clientes confiam nela, não em você. Eles estão escolhendo para onde ir. A segurança escoltou Edward para fora. Ele se virou uma vez para me encarar, com os olhos vidrados de algo que quase parecia pânico. A notícia se espalhou rapidamente depois disso. Colegas me enviaram mensagens discretamente, perguntando o que realmente tinha acontecido. Eu me apeguei à verdade, eu havia sido demitido sem justa causa e agora estava na Arcus. Nada mais, nada menos. No final da semana, a North River havia assinado com a Arcus. O conselho da Easton Bill aprovou nosso rascunho e Meridian se preparava para a transição. As mensagens de voz de Edward ficaram mais estranhas, ora suplicantes, ora ameaçadoras. Parei de ouvi-las. Então Dana ligou novamente. Reunião de emergência do conselho. A auditoria sinalizou ordens de alteração não autorizadas. Estão perguntando como perdemos 3 contas âncora em poucos dias. Olhei para a cidade. O horizonte era o mesmo, mas eu sabia que tudo abaixo dele havia mudado. Ele vai se desfazer, sussurrou Dana. Estejam prontos. Sou sim, respondi. E pela primeira vez, acreditei de verdade. 2 semanas depois, eu estava de volta ao escritório de Arcus, em pé na janela com vista para a cidade. O horizonte se estendia infinitamente, calmo e indiferente, enquanto meu telefone vibrava sem parar com atualizações de clientes, advogados e colegas. Ostrom estava desmoronando. North River, Easton Bill e Meridian já haviam finalizado suas saídas. Mais 2 contratos estavam em processo de transferência. Cada conversa era a mesma, educada, pragmática, mas decisiva. Não eram traições. Eram correções. Os clientes simplesmente seguiam a confiança que haviam construído ao longo dos anos. Dana ligou novamente. Sua voz carregava o peso da exaustão. Edward está mal conseguindo se controlar. O conselho exigiu uma explicação sobre a receita desaparecida. Os auditores encontraram e-mails em que ele retrodatou os registros de emprego de Trevor e aprovou despesas não verificadas. A situação está ruim, Melissa. Muito ruim. Fechei os olhos, deixando que suas palavras penetrassem em mim. Não era assim que eu imaginava que as coisas terminariam. Uma parte de mim achava que Edward se recuperaria com as garras, ou pelo menos conseguiria se reerguer. Mas, pelo que Dana descreveu, ele estava encurralado, e todos sabiam disso. Na sexta-feira seguinte, a notícia chegou oficialmente: Edward Collins havia sido destituído do cargo de CEO. O conselho alegou perda de confiança na liderança e falha em proteger o relacionamento com os clientes. Trevor pediu demissão no mesmo dia, deixando para trás um rastro de e-mails de pânico que ninguém se preocupou em responder. Naquela noite, Mark nos serviu 2 taças de vinho na cozinha. Ele ergueu a taça, mas sua expressão era pensativa, em vez de comemorativa. Você não parece feliz, disse ele. Girei o vinho lentamente, observando o reflexo na taça. Não sei se felicidade é a palavra certa. Alívio, talvez. Você o venceu, Mark me lembrou. Ele te demitiu no seu pior momento. E agora, veja onde você está. Assenti, mas senti a verdade me corroendo. Destruir outra pessoa nunca parece uma vitória de verdade. Era como limpar uma bagunça que nunca deveria ter sido feita. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Contra a minha vontade, atendi. Melissa. A voz de Edward estava irreconhecível, rouca, desprovida de autoridade. Eles me arruinaram. Você me arruinou. Eu não falei nada. Você poderia ter ido embora, ele continuou, com o tom trêmulo entre a raiva e o desespero. Mas você teve que me humilhar. Depois de tudo o que eu te dei.
Finalmente respondi, com a voz baixa, mas firme. Você não me deu nada, Edward. Eu conquistei. E você tentou tirar isso de mim com uma mensagem de texto enquanto eu estava deitada numa cama de hospital. Isso não é liderança. Isso é covardia. Por um momento, a linha ficou em silêncio, exceto pela sua respiração irregular. Então ele murmurou, quase para si mesmo, talvez você tenha razão, e desligou. Fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Foi a última vez que ouvi a voz dele. Nos meses seguintes, a Arcus cresceu mais rápido do que qualquer um de nós esperava. Com o fluxo de novos clientes, abrimos escritórios em Chicago e Dallas. Daniel cumpriu sua promessa. Ele me deu autonomia, respeito e espaço para liderar sem interferência constante. Pela primeira vez na minha carreira, eu não estava lutando para ser ouvido. Eu estava simplesmente fazendo o trabalho, e os resultados falaram mais alto do que qualquer política de diretoria jamais poderia. Certa noite, depois de um dia particularmente longo, entrei em nosso apartamento e encontrei Mark preparando o jantar. O cheiro de alho e ervas invadiu a cozinha. Ele olhou para cima e sorriu. Então, vice-presidente Carter, como é a sensação de construir algo novo? Larguei minha bolsa e me acomodei no conforto do lar. Parece diferente. Como se finalmente fosse minha. Não emprestada, não condicional. Ele beijou minha testa. É porque você parou de ser leal a quem não mereciam. Suas palavras ficaram gravadas em mim. Lealdade. Ela tinha sido tanto minha força quanto minha ruína. Eu a oferecia livremente, mesmo para pessoas que a haviam como fraqueza. Mas a verdade era simples: a lealdade só é poderosa quando mútua. Quando se torna unilateral, transforma-se em correntes. 6 meses depois, recebi uma mensagem da Dana, achei que você gostaria de saber. O Edward foi colocado na lista negra de 3 grandes empresas. Ninguém quer mexer com ele. A notícia se espalha rápido neste setor Não respondi de imediato. Em vez disso, olhei ao redor do meu novo escritório na Arcus, as paredes de vidro, o zumbido de uma equipe em crescimento, o ritmo constante de trabalho em que eu realmente acreditava. Então respondi, obrigado por me contar. Espero que esteja bem. E deixei por isso mesmo. Quando penso naquela cama de hospital, no texto que me destruiu, percebo agora que não foi o fim. Foi o começo. Edward achou que estava me descartando. O que ele realmente fez foi me libertar. E a mensagem que trago de tudo isso é simples: nunca deixe que outra pessoa decida o seu valor. Empregos, cargos, empresas, tudo pode desaparecer num piscar de olhos. O que resta é o seu trabalho, a sua integridade e a confiança que você constrói com as pessoas. Essas são coisas das quais ninguém pode te demitir. Edward perdeu tudo porque nunca entendeu isso. Eu ganhei tudo porque finalmente entendi.